Olá, gostaria nesse vídeo de apresentar o último tópico para a elaboração de um plano financeiro, de um plano de negócio, que é o plano financeiro. Vamos lembrar que na disciplina de projetos empreendedores, o objetivo da disciplina é a montagem de equipes e a montagem de planos de negócio. E a viabilidade desse plano de negócio depende muito do plano financeiro. Esse é um tópico importante para desenvolvimento de qualquer pessoa, né? Na verdade, a educação financeira é algo que não é muito comum no Brasil. A gente pode ver aí um grande número de pessoas com problemas financeiros, pessoas que entram em crédito, pessoas que não fazem nenhum tipo de planejamento, que utilizam cartão de crédito de uma forma descontrolada, que não faz pagamento de cartão de crédito, que entra em cheque especial, né? O número de livros, né, que você tem aí de educação financeira é enorme, né, mostrando a grande deficiência, né, que principalmente o brasileiro tem. Se você tem uma boa educação familiar, nasce numa família empreendedora, nasce numa família que tem negócios, normalmente você já vai ter essa educação financeira no berço, né, que você nasceu ali na sua própria casa. E esse tipo de pessoa, né, esse tipo de jovem é bastante fácil de reconhecer. Né? Aqueles que já têm uma preocupação não só de ter uma conta bancária, mas de mesmo, né, tendo um rendimento inicial baixo em função, né, que está começando uma carreira, né, ou mesmo fazendo um estágio, né, mas mesmo ganhando pouco, né, quem tem uma educação financeira adequada sabe a importância de você reservar, né, algo para começar a formar um patrimônio, de você ter uma planilha financeira, de você não gastar mais do que ganha, né, de você destinar mesmo uma pequena parte para você fazer uma reserva e começar a construir um patrimônio. Tudo isso são conceitos, normalmente, que tem uma boa educação financeira, tem a capacidade, né, tem a habilidade de ter. Né? E com isso, né, isso é uma característica fundamental em qualquer startup, qualquer empresa. Tanto que a gente sempre coloca que numa empresa é fundamental você ter, né, uma pessoa, ter um dos sócios com visão financeira. Normalmente até o administrador da empresa. É o que vai determinar, né, a estratégia principal da empresa, já que o objetivo de uma startup, de uma empresa, é o lucro. E o lucro você obtém através de um bom plano financeiro. Lembrar lá que empresas principalmente ligadas na área de tecnologia, você tem a necessidade de ter um bom administrador financeiro, uma boa pessoa técnica que vai cuidar da parte técnica da empresa, projeto, produção, qualidade, e um profissional, né, alguém que tem um perfil também comercial, um perfil de venda, um perfil de marketing, um perfil de mercado. Então, quando você tem essas três características numa empresa que está começando, você tem um bom potencial de dar certo. Uma dica inicial que a gente sempre dá, né, em cada aula, em cada tópico que a gente começa a abordar, né, é uma dica, né, de um livro, de um filme, né, de uma viagem. A gente sempre compartilha isso, né, com o pessoal que está assistindo às nossas aulas. Né. Nesse tópico aqui eu dou essa dica do Jacob Petrie, né, e do Valdir Bintin, né, que é o pai da Gisele Bündchen, né, que é o coautor desse livro aqui. É um livro bastante interessante que fala de pessoas de sucesso, pessoas empreendedoras que são diferentes, que são singulares, que são únicas. E mostra, né, o segredo. São várias e várias histórias que tem no livro e mostra porque essas pessoas atingiram uma boa condição de sucesso, conseguiram concluir os seus projetos, tiveram sucesso nas suas empresas. Né? Então, uma leitura muito gostosa, né? Uma leitura muito legal. Foi recomendada por uma aluna, né, da engenharia civil, né, que alguns anos atrás frequentou o meu curso aí, né, e nesse momento de compartilhamento falou: professor, tem esse livro aqui legal, né, que eu ligo, né, e eu fiquei entusiasmado com o entusiasmo dela e acabei, né, também lendo o livro e recomendo a leitura, né, desse tema, né, mostrando aí a importância do poder de ser diferente, né, ligado à inovação, mas aqui fala muito de comportamento. Né.
Acho que é um livro que vocês vão gostar. Na parte do plano financeiro, né, dentro das empresas, quem cuida disso normalmente é um setor de contabilidade, né? Muitas vezes a contabilidade é terceirizada nas empresas, né? Então, mesmo, né, se você tem todo o processo contábil da empresa terceirizado, é muito importante que você tenha os conceitos, né, de financeiro, os conceitos de contabilidade, até para poder conversar com o seu contador. Hoje, a legislação brasileira é tão complexa, né? A legislação brasileira, principalmente leis trabalhistas, de pagamento de impostos, é tão complicado que normalmente, mesmo empresas pequenas, terceirizam isso, né, junto à empresa de contabilidade. Mas, obviamente, que é fundamental você ter uma boa formação para poder conversar bem com o seu contador, né? Você que tem que orientar o seu contador, né? Por isso que os cursos de MBA, os cursos de gestão de negócio, né, eles têm disciplinas, né, importantes, tem disciplinas que normalmente ocupam um módulo de 40 horas, um módulo de 80 horas, falando de matemática financeira, falando de contabilidade, para capacitar, né, os gestores das empresas e os empreendedores para poder ter uma boa gestão financeira do negócio. Vou falar um pouquinho aqui da curva de crescimento, né, de investimentos iniciais de uma startup. Uma startup, quando normalmente essa curva de crescimento de uma boa empresa, observe que ela é exponencial e logarítmica, ela tem um rápido curva de crescimento, desde que seja um bom negócio, desde que tenha um bom plano de negócio, desde que tenha os investimentos adequados no momento correto. Aqui existem vários investimentos em diferentes fases da empresa. Normalmente a empresa começa ali, o empreendedor utilizando seus próprios recursos da família, né, e eventualmente anjos, né, eventualmente pessoas que estão dispostas a ajudar, né, não porque são beneméritas, né, normalmente quem é benemérito ali é a família, né, o pai, o tio, né, o irmão, né, vai ter prazer em ajudar se você tiver um bom negócio na mão, né, ninguém vai jogar dinheiro fora com você, né, mesmo sendo uma pessoa que gosta de você, né, então obviamente que é um investimento, como o próprio nome está dizendo, é para trazer retorno. Uma vez que a empresa cresça, né, então aí você já vai ter anjos específicos, né, pessoas de maior capacidade financeira, você vai ter muitas vezes dinheiro disponível para investimento no mercado, né, chamado de seed money, né, que normalmente são especializados, são empresas especializadas em investir para aproveitar essa curva de crescimento da startup. Isso é bastante comum, né? Se a empresa cresce, precisa mais de capital, então aí você já tem um conceito de venture capital, um conceito de uma segunda fase de investimento, né, onde é uma expansão da empresa, o estabelecimento da empresa, um crescimento adequado. E se for o caso, principalmente lá nos Estados Unidos, você vai lançar, se o seu negócio realmente der certo, você vai lançar o seu negócio em bolsa de valores, vai fazer um IPO, né, que normalmente o pessoal chama, né, que é lançamento em bolsa, para você buscar novos sócios e poder sempre estar alavancando a empresa, né? As grandes empresas que a gente conhece hoje aí, no mercado, que tem ações em bolsa de valores, tiveram essa curva de crescimento. Claro que a gente está falando aqui são empresas de sucesso, né, que infelizmente é uma minoria, né, diante das startups. Mesmo nos Estados Unidos ali, no primeiro ou segundo ano de empresas bem planejadas, que têm um bom plano de negócio, né, normalmente essas empresas elas vão ter dificuldades, né? Tanto que no Vale do Silício existem estatísticas que falam que no período de 1 ou 2 anos, apenas 50% das empresas que recebem investimento sobrevivem, né? Depois de uma fase de 5 anos, até menos, né? Isso empresas, né, que receberam investimento, que tiveram bons planos de negócio, tiveram bons mentores, né? Imagina aí, né, empresas que você não tem isso. Por isso que a mortalidade, né, de empresas que estão começando, principalmente no Brasil, ela é muito significativa. É um negócio muito arriscado. Mas, por outro lado, né, se for um bom negócio, se tiver uma curva de crescimento, né, razoável, né, você vai ter ganhos aí, né, que jamais teria com um investimento financeiro. Formas de você buscar financiamento, lá quando a gente estudou o processo empreendedor a gente viu essas formas, né? Inicialmente uma poupança pessoal, eventualmente famílias, amigos conseguindo te ajudar aí, né? Anjos
né, que são pessoas especializadas em investimento, de buscar oportunidades em empresas que estão começando, startups. Se você precisa de mais recursos, se a empresa estiver numa fase mais avançada, capitais de aventura, venture capital, eventualmente parceiros estratégicos, fornecedores, né, empresas concorrentes, muitas vezes formam parcerias estratégicas, ou funcionários estratégicos também, e obviamente banco de investimento, banco mercantil, também é uma possibilidade, mas sempre tomando cuidado aí, em função da altíssima taxa de juro e das margens que esses bancos mercantis têm aí no mercado. Um capítulo especial aqui para incubadora, né? Importante a gente lembrar aí a possibilidade de você começar o seu negócio dentro de uma estrutura de baixo custo. Então, as melhores universidades, como Mackenzie, na Escola Politécnica, a gente também tem, é possível encontrar ambientes de incubação, cidades, né, cidades pequenas, né, que querem estabelecer polos, né, de empresas dentro, então oferecem também um ambiente mais protegido para a empresa nascer, um ambiente de baixo custo, né. Recomendo muito vocês conhecerem a incubadora do Mackenzie, né. Vou abrir aqui o site, né, para vocês darem uma olhadinha aqui, ó, né. Então observem aqui, né, se vocês buscarem lá no site do Mackenzie, na área de inovação, na área de ecossistema de inovação e empreendedorismo, vocês vão encontrar, né, as incubadoras. E a incubadora fica, atualmente está ali na Maria Antônia. Não é um espaço muito grande, mas é um espaço, um andar de um prédio suficiente ali para você ter módulos, né? No caso aí 11 módulos esse andar tem, né? Que esse andar disponibiliza, módulos que são módulos pequenos, de 14, 20 metros quadrados no máximo, o suficiente para você ter ali uma ou duas mesas de trabalho, uma sala de reunião e obviamente ter toda a estrutura necessária para você poder crescer, né? E a estrutura da própria universidade, uma estrutura jurídica, uma estrutura contábil, professores que podem ser mentores, né? O departamento de empreendedorismo vai acompanhar essas empresas. Então, várias empresas já foram incubadas, várias empresas foram graduadas, ou seja, passaram essa fase de incubação e hoje já estão no mercado aí, sendo empresas bastante significativas e de sucesso, atingindo o objetivo do plano de negócio, né? Uma fase mais madura aí, né? Então é bem interessante. Isso eu recomendo vocês conhecerem, né, a incubadora do Mackenzie. Impacto da incubadora, gera novas oportunidades, inovação em vários setores, né, cria empresas de sucesso, é um ambiente onde você tem, né, um baixo custo, né, um custo fixo baixo, que possibilita, né, a empresa dedicar toda a sua energia, né, na geração de um novo negócio, de desenvolver um protótipo, de desenvolver mercado, de buscar clientes, até dentro de um ano, 2 anos, ela poder se restabelecer e sair da incubadora e realmente ter independência, uma independência, né, fora desse ambiente de incubação. Obviamente que a principal oportunidade é oferecer condições para a criação de empresas que deem certo, né, apesar de todos os riscos do processo. Bom, vou falar um pouquinho, né, já na parte financeira aqui, né, de alguns conceitos fundamentais aí do plano financeiro. São conceitos fáceis, quem já tem uma boa educação financeira não deve ter dificuldade de seguir. E, obviamente, que nas disciplinas especializadas em gestão, MBA, vocês vão se aprofundar bem. Claro que aqueles que têm graduação em administração, graduação em economia, são conceitos aqui bastante conhecidos, né? E a ideia aqui é até fornecer uma planilha, exemplo, para vocês poderiam usar essa planilha num plano de negócio ou, obviamente, desenvolver a sua própria planilha, né? A gente encontra disponível na internet, encontra disponível livros, né, que mostram, né, o que é um plano financeiro, mostram simuladores financeiros para que a startup consiga colocar isso. E eu disponibilizei no Moodle não só uma planilha de template, como uma planilha já exemplo, né, que a gente vai mostrar aqui para vocês, que vocês poderem aplicar no plano de negócio de vocês. Os relatórios são fundamentais, os relatórios iniciais são fundamentais para mostrar, né, os indicadores financeiros da empresa e poder fazer com que os diretores, os gestores financeiros estrategicamente direcionem a empresa, né? Então, o controle financeiro é fundamental, né?
cultura financeira é difícil para alguns empreendedores, é fundamental para o sucesso da empresa, né? Quando eu falo difícil aqui, principalmente quem não tem uma boa educação financeira, né? Os relatórios gerenciais mostram a condição financeira a curto e médio prazo, isso é muito importante, né? O curto ali é o fluxo de caixa, o pagamento do dia a dia, o médio prazo ali é você poder investir em negócios, poder investir, né, em novas unidades de produtos da empresa e poder fazer um bom planejamento financeiro, né? Sugestão é que pelo menos um dos sócios se concentre na área financeira. Normalmente vai ser o CEO da empresa, normalmente vai ser quem vai traçar, né, o planejamento da própria empresa, o planejamento financeiro. Lembrando que a empresa, o objetivo básico dela é dar lucro, né? Empresas de contabilidade são essenciais, né, e necessárias. Normalmente, empresas de contabilidade são prestadores de serviços. Dificilmente, principalmente uma startup, vai ali ter tempo para se dedicar a toda a complexidade, né, de uma gestão de impostos, de você pagar impostos, você poder pagar, né, toda a parte ali legal da empresa. Então a contabilidade ela cuida disso, e mesmo na empresa que está começando é importante você ter a assessoria de uma contabilidade, e você tem que colocar isso lá no seu plano de investimento, né, e não querer fazer tudo, né? O foco seu não é a parte contábil, a não ser que sua empresa seja de contabilidade, né? O seu foco é o seu negócio, o seu foco é o seu cliente, o seu foco é o seu protótipo, o seu projeto que você está fazendo funcionar, e depois vai colocá-lo no mercado. E não se preocupar com a parte financeira, né, contábil da empresa. Por isso que normalmente isso é terceirizado, né? E obviamente que, né, o principal indicador financeiro de uma empresa é o seu fluxo de caixa. Isso é muito parecido com o planejamento financeiro pessoal, né? Você que já tem uma boa educação financeira, mesmo sendo estagiário, mesmo sendo alguém que está começando uma carreira, né, com certeza tem uma planilha financeira onde você coloca numa coluna tudo que você ganha, coloca na outra coluna tudo que você gasta, e a partir daí vai fazer um plano financeiro para poder buscar aumento de patrimônio, né, financiar projetos seus. Então, né, normalmente são uma coisa comum, né, que quem tem uma educação financeira básica sabe a importância de você colocar, né, despesas no papel, colocar o quanto você ganha e nunca, né, nunca gastar mais do que ganha. Claro que eventualmente você precisa gastar porque é um investimento, né, você vai buscar recursos para isso, mas tem que fazer um plano para que seja gerado recursos suficientes para você pagar essa dívida o mais rapidamente possível, né? É o que a gente chama de taxa de retorno, né? O melhor indicador financeiro aí de qualquer pessoa ou empresa é obviamente seu patrimônio, né, que é uma conta simples, né, são os ativos que a sua empresa ou que você como pessoa física proporciona todo mês. Por exemplo, o ativo de uma pessoa física é o seu salário, é quanto ela arrecada por mês. De uma empresa vai ser tudo que ela vende, toda a entrada de recursos financeiros, né? E o passivo, obviamente, é aquilo que sai, são as despesas, que normalmente são divididas aí em custos fixo, custo variável, como a gente já vai ver aí, né? Então, numa empresa, o circulante, por exemplo, caixa, contas a receber, longo prazo, estoque, bens, etc., são que formam o ativo da empresa. E o passivo é o que tem que pagar, contas a pagar, impostos, dívidas de longo prazo, né? Então, normalmente um contador, uma boa planilha contábil vai mostrar tudo esses resultados aí. Um exemplo de balanço patrimonial aí, né? Isso quem, né, já faz declaração de imposto de renda já conhece isso daqui, né? No final do imposto de renda, qual é o principal resultado? O seu patrimônio, né? Se você tem, né, de um ano para outro um crescimento de patrimônio, né, você, né, é uma pessoa que bem-sucedida financeiramente. Aí. Por outro lado, você cresce dívida, né, não tem patrimônio, né, positivo, aí começa a complicar, realmente você tem que repensar. Então, um exemplo aqui, ó, de uma empresa, né, vamos supor uma empresa de tecnologia que tem 10 mil reais no caixa, né, mais 5 mil reais de contas a receber, que foi feito fruto de financiamento, né, desde que não haja inadimplência, né, esse contas a receber sempre você tem um risco de inadimplência, e o próprio estoque. O estoque também é considerado ativo, já que o estoque pode virar produção,
né, a qualquer momento ou, né, dentro de um planejamento. Só tomar cuidado que o estoque é um tipo de ativo que está parado, né, e ele pode ficar obsoleto, né, principalmente quem trabalha com tecnologia. Às vezes você tem um estoque lá para fazer uma linha de produção e de repente vem uma inovação, ou você decide mudar o produto e você fica com aquele estoque, né, que acaba virando um passivo, uma despesa. Né? Vamos supor que para você ter tudo aqueles ativos, você precisa de um investimento de 30 mil reais, aí você tem prédio, maquinário, mobiliário lá que vale 40 mil reais, por exemplo. Né? Tudo isso são ativos. Né? Passivos são as contas, né? Contas a pagar, imposto a recolher, né? Imposto não dá para você fugir, está normalmente associado, né? Um imposto é um custo variável, está associado com o seu rendimento, né? Outras dívidas. Então, o seu passivo, né, o seu patrimônio vai ser o total de ativos, né, que é o total da caixa, contas a receber, estoque, investimento, né, e toda a parte ali de imobiliário que você tem, né, somando tudo isso, menos os passivos, você tem, por exemplo, um patrimônio de 78 mil reais, né, num negócio, numa empresa. Né, exatamente como o seu patrimônio pessoal. Né, você tem o que você ganha, né, você tem o que você gasta, e aí você tem o que sobra. Esse sobra vai formando um patrimônio financeiro que você pode investir em outros tipos, né, de investimento, como imóvel, né, tem investimentos de mais risco, menor risco, né, etc. Fluxo de caixa é um planejamento financeiro ao longo do tempo, né, são entradas e saídas ao longo do tempo, período. Então, um fluxo de caixa, por exemplo, pessoal, seria você fazer um planejamento financeiro mês a mês. Né, então, você vai fazer lá de janeiro até dezembro, então em janeiro eu vou ganhar X, em fevereiro eu vou ganhar o mesmo X, sei lá, em julho vai ter um aumento de salário, você pretende mudar de emprego, então você vai ter uma previsão, né? E consequentemente você vai ter também, né, as suas despesas e vai obviamente buscar ter um saldo positivo desse processo, para que esse saldo positivo forme um saldo de conta corrente e, posteriormente, um patrimônio. Alguns indicadores financeiros importantes, também bastante óbvios. Investimento é todo aquele montante que você precisa ter para viabilizar, né, um projeto, um processo. Né? Por exemplo, valores investidos no projeto, moldes, né, do processo produtivo, lote piloto de equipamento. Custo fixo são aqueles custos que você não consegue, né, fugir, que não dependem da produção. Esses são os custos mais perigosos, mas obviamente são necessários para o negócio. Né? Então, ele não depende, né, do processo produtivo. Né? Então, são custos, por exemplo, com aluguel, conta de luz, salário indireto, né, que são os salários administrativos, né? Condomínio, a depreciação. Depreciação é quando você tem um ativo, você tem um imóvel, você tem um veículo, você tem um computador, e com o decorrer do tempo aquilo ali vai perdendo, né? Então aquilo também tem que ser considerado custo fixo, um custo de depreciação. Manutenção predial, né, são todos exemplos de custo fixo, são custos que têm que ser minimizados numa empresa, apesar de serem necessários. É claro que você precisa pagar um aluguel se você não tiver uma sede própria. A conta de luz, por menos que você produza, você vai ter toda a área administrativa, você vai precisar ali, né, de ter esse custo. Né? Os salários, né, principalmente de pessoas, né, de funcionários que você tem, que todo mês cai. Né? Então, né, por isso que, né, a gente vai ver agora o custo variável, né, o ideal para um planejamento financeiro é sempre ter custo variável, um custo que dependa da produção. Né? Por exemplo, ao invés de você ter uma mão de obra fixa, que todo mês vai te dar despesa, você tem uma mão de obra variável, uma mão de obra temporária que você vai requisitar quando precisa. É claro que, dependendo da mão de obra, dependendo do treinamento, você não pode ter uma mão de obra variável, né, um custo variável, porque, né, pode ser que em um determinado mês você precise daquela mão de obra e ela não esteja disponível. Né? Então, o custo variável aí pode ser uma mão de obra direta, né, que depende lá para funcionários temporários que você vai contratar para o seu processo produtivo. Né? Matéria-prima do produto, você vai só comprar a matéria-prima que você necessita para produzir, né? Com embalagem, né? Matéria-prima de, sei lá, componentes, né? Etc. Né? O custo de mercadoria vendida, né? Que está ligado ali a comissões, está ligado a imposto, né?
custo de serviço vendido, como serviços, tributos, né? Ou seja, gastos que só acontecem quando existe o processo produtivo e o processo de venda. Esse é o custo chamado custo bom, né? Todo mundo gosta de ter um custo variável, porque o custo variável significa que você está vendendo. É igual pagar imposto. Pagar imposto é uma coisa ruim? É claro que ninguém gosta, né? Principalmente se o imposto for mal aplicado, né? Mas quem paga muito imposto significa que está ganhando também muito, né? Então, é uma forma diferente de você ver aí. Por isso que a gente fala que o custo é igual ao colesterol, né? Você tem colesterol bom e colesterol ruim, né? É sempre importante você procurar privilegiar ter, né, um colesterol bom, que vem de atividades físicas, de uma boa alimentação, e não um colesterol ruim, né? Que vem de uma má alimentação ou maus hábitos aí, né, como pessoa. É a mesma coisa com custo. Aqui um exemplo, né, de uma planilha financeira. Observe, muito parecida com a planilha pessoal. Observe que você poderia ter colocado aqui, se, em vez de ser uma empresa, ser uma pessoa, né, o que você recebe, né, ou dívidas que você vai receber. Né. Numa empresa, receitas à vista, né, receitas a prazo. Então você faz uma projeção lá, janeiro, por exemplo, que tem o impacto das vendas de dezembro, você tem lá uma previsão, né, tem um faturamento de 165 mil, né. Cuidado com o financiamento a prazo, muitas vezes é necessário, dependendo do negócio, mas tem que ser bem controlado por causa da inadimplência. Então, muito cuidado com isso daqui. Lá em fevereiro, por exemplo, que é o mês de férias, o mês de carnaval, onde tem uma queda muito grande, dependendo do negócio, né? Claro que se for um negócio de turismo, né, numa praia ou um negócio ligado a carnaval, fevereiro vai ser um bom mês. Então, obviamente, depende do negócio. A gente está falando basicamente de uma indústria, de um comércio, né, que você tem isso. Isso que a gente chama de sazonalidade, né? Então, dependendo da época, você tem rendimentos variáveis aqui, né? Março, por exemplo, já houve uma recuperação. Aí você tem a questão de custos, pagamentos, custo despesa variável, custo fixo. Então, observe, custo variável lá, compras a prazo que você fez de matéria-prima, né? Compras à vista, né? Então, da mesma forma, pontos a prazo você vai dividir, né? Como você tem a receita à vista e a receita a prazo aqui. Comissão, né? Comissão de venda, né? Ligado ao processo de venda, impostos, frete, terceirização, né? Então, são todos processos que você tem só se tiver o processo produtivo. Já o custo fixo, né? Ligado a salário. O salário é um grande custo fixo na empresa, né? Por isso que muitas vezes, quando existe uma crise, existe uma fase difícil para a empresa, muitas vezes ela dispensa funcionários, apesar de todo o treinamento necessário para você capacitar alguém, mas realmente um custo bastante alto. Prolabore é o salário dos diretores, o salário dos donos da empresa, que obviamente no início da empresa é bem minimizado, né? Os diretores ali estão investindo, né, no negócio, em cargos sociais, né, ligados ali a benefícios, né, também ligados a funcionários, sei lá, plano de saúde, vale transporte, vale refeição, etc. Né? Serviços de terceiros, como contador, né, a gente estava falando do contador ali, a importância de você ter, né, então está lá, é o custo dele, energia elétrica, telefonia, depreciação. Depreciação é quanto o seu patrimônio, a sua máquina, o seu carro, o imóvel, o móvel, a cadeira, né, tudo isso acaba tendo uma depreciação. Né? Por exemplo, um carro, depois de 5 anos, ele perde quase todo o valor. Um computador, depois de 3 anos, né, você vai precisar repor. Né? Então, esse custo de reposição que a gente chama de depreciação. Despesas de viagem, marketing, normalmente são todas despesas fixas, né, que você sempre vai precisar fazer para você poder, né, gerar, né, as receitas, gerar o faturamento da empresa. E aí você tem, né, o custo total, que é o custo fixo mais o custo variável, sei lá, no mês de janeiro, o custo de 100.530, fevereiro já teve um custo menor, função de menos despesas, né, já março já aumentou. Se você pegar aqui o que você recebeu e o custo teve lá no mês de janeiro, né, um saldo positivo de 64.470, já em fevereiro que as despesas praticamente se permaneceram as mesmas, né, tem pouca variação, né, mas por outro lado, né,
a receita caiu bastante, então, né, houve um déficit, né, aí em março já recupera, e assim você vai fazer o planejamento, né, no mínimo de 6 meses aí, né, de qualquer processo. Observe que é exatamente igual o processo financeiro de uma pessoa. Alguns indicadores financeiros aqui importantes, também bem óbvios, né? Margem de contribuição, né? Margem de contribuição é quanto cada produto colabora para o faturamento da empresa, né? Normalmente a margem de contribuição está ligado ao custo fixo dele, né? E a geração de lucro, né? Então você pega o lucro, tira o custo fixo, você tem a margem de contribuição daquele item. Ela pode ser unitário, né? Ou pode ser, né, de todo o processo produtivo, né? A receita operacional bruta, né, é tudo que você obtém da venda, né, menos o custo variável de produção, né? Então, quanto você precisou gastar, né, para gerar aquela renda, então, aquela receita. Então, a receita bruta vai ser, né, a venda total menos esse custo né, e aí você tem, né, a margem de contribuição, né, unitária aqui, preço de venda menos o custo variável. Ponto de equilíbrio, né, vai ser o custo fixo, né, aquilo que você precisa gastar para produzir um determinado lote, né, menos dividido pela margem de contribuição unitária. Você vai ter um ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é quantas unidades, quantos serviços você precisa vender para pagar a despesa que você teve com aquilo. Isso significa lucro. Significa que você não está tendo que pagar para trabalhar, né? Então, o ponto de equilíbrio é o ponto a partir do momento que você começa a ter um lucro, né, com o seu negócio, com o seu, né, emprego. Receitas, né? Receitas é aquilo que você recebe pela produção e pelo serviço. A bruta é aquilo que você tem sem impostos, né? A receita operacional bruta não é real, porque imposto é obrigatório. Então, a receita líquida é muito mais útil do que a bruta, que é, né, a receita operacional bruta, né, menos os impostos, né, que são obrigatórios, né? Então, a receita líquida, né, você vai ter a receita operacional líquida menos o custo variável menos o custo fixo. Então, isso que importa aqui, ó, o resultado líquido da empresa. O investimento é quanto você precisou aplicar para obter esse resultado líquido, e a rentabilidade é um sobre o outro, né? A rentabilidade é o resultado líquido dividido pelo investimento. E te dá rentabilidades maiores que 1, são bons resultados. Menores que 1, né, a empresa está tendo que pagar para trabalhar. E a taxa de retorno é bastante importante, é o tempo que você precisa trabalhar, o tempo que você precisa ter receita para o investimento estar reposto. Quanto menor a taxa de investimento, né, o retorno de investimento, quanto menor o tempo, né, que é o investimento menos a receita líquida, né, essa receita líquida, operacional líquida, aqui, ó, RL, que é a receita operacional menos impostos, né, menos os custos fixos, você vai ter, né, essa receita líquida aqui, ó, você vai ter, né, esse prazo de investimento, o prazo de retorno do investimento. Vou dar um exemplo aqui numa planilha, né, e a gente depois já abre a planilha até para fechar o nosso vídeo aqui, né, introdutório aqui de conceitos financeiros, né. Então, imagina lá que você vai produzir um CLP, no CLP você precisa gastar R$200 mil para fazer protótipo, para comprar matéria-prima de lote piloto, etc. Você precisa de um investimento inicial de R$200 mil para viabilizar a produção desse controlador lógico programável, desse CLP. Supor que você vende o CLP a R$1.000, né? Em um ano você vendeu, tem uma projeção de venda, ou vendeu mesmo 500 peças, né? Então você vai ter uma receita operacional de R$1.000 cada um de venda, vezes 500 peças, de R$500 mil. Isso daqui é mais teórico, essa receita operacional, porque ela não é real. Por que ela não é real? Porque você tem um imposto. Então, vamos supor aqui que você tem um imposto simples de 10%, que vale essa receita líquida. É isso que sobra. Não tem como fugir de imposto. Não tem como sonegar imposto. O imposto você vai ser uma empresa legal. Mais cedo ou mais tarde, você vai ter que pagar não só aquele imposto, como juros sobre isso. Então, nunca, né, deixar de, né, contribuir, entre aspas, né, com o principal sócio da empresa, esse nunca falha, né, que é um imposto. Que obviamente que é necessário para manter, né,
manter os serviços públicos, etc. Né? Isso é outra história aí. Né? Custo variável, vamos supor que para você produzir, né, essas 500 peças, você gastou R$100 por unidade, R$10 na embalagem, comissão de venda, etc, etc. Então você teve lá, somando tudo isso daqui, ó, né, somando tudo isso, né, você teve um total unitário de custo de R$235, né, vezes 500, R$117.500, né, de custo variável. Né. Custo fixo, salário, prolabore, encargo, etc., teve R$130 mil, né, R$175 mil de custo variável, R$117.500 de custo variável, R$130 mil. E aí você tem os indicadores a partir daí. Né? Receita operacional, 500 mil, menos o custo variável, né, que você teve, né, o custo variável, você vai ter lá 385 mil, que é a margem de contribuição. Unitário, né, só dividir pelo número de unidades produzidas. Né. O ponto de equilíbrio, né, o custo fixo é 130 mil, dividido por 765, né, que é a margem de contribuição unitária. Né, você tem lá 170 peças, ou seja, né, a partir de 170 peças você deixa de pagar para trabalhar. Né, isso é a venda mínima que você tem que ter para pelo menos pagar os custos de produção daquele processo. Não significa que vai ter lucro ainda. Né. A rentabilidade, o investimento de 200 mil sobre a renda líquida, né, a renda líquida que foi calculada, né, aqui para cima, né, ou seja, 450 mil dividido por 200, 2,25, uma boa rentabilidade. Né, uma boa rentabilidade. Que, se você considerar lá, ó, o investimento necessário, né, e o investimento necessário e os 200 mil reais, né, de custo, né, aí você vai ter lá, né, de custo variável, aí você vai ter lá 0,44 anos ou 5,28 meses, né, para retorno do seu investimento. Né, considerar aí, né, menos de meio ano para pagar, né, o investimento que você fez, né, o investimento de 200 mil reais que você fez, né, é bastante considerável, é um ótimo prazo, né, parece que isso é um bom negócio. Bom, eu disponibilizei para vocês poderem usar no plano de negócio de vocês, uma planilha completa, né, planilha vazia. Deixa eu abrir essa planilha aqui, ela está no Moodle. Ó, planilha só para vocês preencherem aqui, ó. Vou dar um zoom nela. Né? Olha lá, investimento. O que você vai precisar de recurso para você começar a produzir? Você coloca lá, né? Obviamente tem que, né, reduzir ao máximo. Você não vai pagar um aluguel, você não vai ter uma frota grande, você vai procurar usar um esforço pessoal para reduzir custos. Então isso daqui tem que ser muito pouco no início. Né? Você coloca lá máquinas, instalações, né? Procura privilegiar aquilo que você vai precisar gastar para começar a produzir. Né? Você coloca lá a sua receita de vendas de previsão, né? Então a projeção de faturamento, eu coloco aqui, né? Você não precisa fazer 3 anos, né? Você pode fazer 1 ano só. Né? Aqui você coloca o preço unitário, aqui coloca a quantidade, ele já vai fazer o cálculo aqui para você. Né? Aqui a parte de investimento, quanto você vai ter recurso próprio, quanto vai ter de terceiro. E aqui os custos. Né? Primeiro, a receita de venda bruta, né, que é a soma disso daqui. Muitas vezes uma previsão. Né? Se você for pagar ICMS, imposto simples ali, ele já vai dar a receita operacional líquida, que é a receita bruta menos o imposto. Custos variáveis, sugeri alguns custos aqui, mas obviamente vocês podem, né, alterar isso daqui, né? Alterar a natureza do custo. Custo variável é aquele que você utiliza para a produção, então é a matéria-prima, é a mão de obra temporária, né? É a comissão de vendas, é o imposto, tudo isso é custo, né? Custo variável. Se quiser dividir aqui pelo número de, né, unitário, né, também pode. Margem de contribuição, né, que é quanto cada produto colabora para pagar o custo fixo. Né.
o próprio custo fixo, né, prolabore, salários, etc. Né, e aí você tem aqui, né, os indicadores. O indicador importante é a rentabilidade, né, rentabilidade, que vai ser o rendimento líquido dividido por investimento, e o prazo. Então, esses vão ser dois pontos fundamentais aí que vão te mostrar o sucesso no negócio. Né? Então, essa é uma planilha que eu disponibilizei para vocês, de exemplo, né? De exemplo não, de template. Então, conforme a gente estava comentando aqui, né? Com essa planilha você consegue ter indicadores, né? E a partir das projeção de faturamento, a partir da receita que você obtém, a partir da dedução de impostos, da contabilidade, da previsão de custo fixo e custo variável, custo fixo e custo variável de matéria-prima, comissão de venda, custo fixo, salário para o labore. Você tem os indicadores principais aqui, ó, né? A planilha de exemplo. Né? Então, observe aqui no exemplo, nós tivemos aqui um demonstrativo de investimento, né, de 92.500, aqui um exemplo de um rastreador, um sinalizador de idoso, é aquele equipamento que normalmente idoso carrega, quando tiver uma emergência ele aciona a família, né, são parecidos, usam tecnologias semelhantes, né, então um demonstrativo de investimento aqui, nesse exemplo aqui, ó, 92.500, máquinas, instalação, móveis, equipamento de informática, foi colocado um veículo aqui, né? Não é muito recomendado você ter veículo no início, é melhor você usar o seu veículo próprio, né? Consultoria, etc. Ou seja, tudo que você precisou investir, né, para começar o seu negócio. Aqui, uma projeção de venda, foi feito só o primeiro ano, tá? Então, um custo unitário de R$ 1.500 por rastreador, uma assinatura, né, de R$ 50. Né? Então aqui você tem, né, o custo unitário de cada um deles, né, que se for multiplicado pela quantidade, né, primeiro ano quantidade 100, você tem um total de 155 mil aqui, ó. 1.500 vezes 100, 150 mil, 550 de assinatura vezes 100, né, 5 mil, 155 mil, né, de projeção de faturamento. Claro que a projeção de faturamento muitas vezes é um trabalho, né, de futurologia, né, difícil você, é claro que baseado em pesquisa de mercado, em expectativa de venda, em experiência, você consegue ter um número mais ou menos confiável. Então, esse número é transportado para cá pela planilha, né, tira-se um imposto, estou considerando um imposto simples aqui, né, coloquei aqui um valor de referência de 5%, né, aí você tem, né, a receita operacional líquida, que é a bruta menos o imposto, 147 mil. Né? Fiz uma projeção aqui de custo variável e custo fixo. Né? Custo variável, que é matéria-prima para o produto, né? Que depende da produção, 100 mil. Né? Comissão de venda, 5% lá para o vendedor, né? Ou para os distribuidores representantes, um total de 17.750. Né? Se você pegar, né, o total, né, do custo dividido pela quantidade, você vai ter lá, quantidade de 100, você vai ter o custo variável unitário, né, de 177 mil. Que na margem de contribuição, tirando isso, menos os custos, né, o custo variável, você vai ter lá uma margem de contribuição do seu negócio de 137.250. Custo fixo, né, salário, prolabore, também é uma projeção, né, você vai ter um total de 86.500, ou seja, o seu resultado líquido, né, que é a receita líquida, né, receita bruta menos imposto, tirando as duas receitas variáveis aqui, sobrou R$ 43.500 do seu negócio, da sua venda inicial de 155 mil. Né. Rentabilidade, né, 0,5%, menos de meio, né, que é a receita líquida dividida por investimento que você teve aqui. Não é um bom valor, o valor ideal é que seja acima de 1, tanto que o prazo de retorno foi acima de 2 anos. Né? Quando você tem um resultado como esse, você pode até julgar que o negócio não é viável, mas dá para trabalhar. Por exemplo, será que você precisa de tudo esse investimento? Será que vai precisar do carro aqui? Então, você pode começar a trabalhar com o número. Eu vou tirar o carro aqui para ver se melhora o meu indicador. Né? Ou pode ser que eu vou fazer uma projeção de venda maior, eu vou investir em marketing, eu vou investir em mercados, etc., para aumentar esse valor aqui. Ó. É uma forma que você poderia
né, melhorar esses indicadores dessa forma. Né. Então aqui tem uma conclusão, ponto de equilíbrio, né, 65 unidades para vender, é um número de referência, não é um número que dá lucro. Né. Ela é positiva, mas se for, né, positivo, melhor. E o retorno de investimento 2 anos, né, que eu coloquei ótimo ali, mas depende do negócio, né, 2 anos com retorno de investimento, né, se principalmente no Brasil, é difícil você esperar 2 anos, né, mas depende do negócio. A Amazon demorou 10 anos para dar lucro, né, então depende aí. Né. Bom, então o que é importante? Você fazer, né, esse planejamento financeiro para o seu negócio, trabalhar com esses números. No início, se você não tem experiência, você vai ter um pouco de dificuldade de trabalhar com tudo isso, né? Mas aí você vai apurando, né, à medida que você vai, né, sentindo os números ali na frente, né, e trabalhando com esses números, você vai ganhando, né, experiência. Né? E aqueles, obviamente, que já tem, né, uma experiência financeira, tem uma educação financeira, fica mais fácil porque já faz isso pessoalmente. Isso aqui volta a falar, não muda muito em relação, né, ao que você tem feito. Né? Bom, com isso nós finalizamos aqui, né, esse item, né, e agora o próximo trabalho é colocar tudo isso no plano de negócio, né, para poder, né, em cima desse plano de negócio, poder avaliar a viabilidade, poder buscar investimentos ou ajustar o seu negócio baseado nisso. Né? Bom, havendo dúvidas aí, entre em contato comigo, né, no Moodle, por e-mail, né, e a próxima atividade nossa aqui é, né, acompanhar o plano de negócio e a apresentação do plano de negócio para avaliar a viabilidade do negócio e avaliar a reflexão que vocês, o planejamento que vocês fizeram de todo esse projeto, né, para avaliar a assimilação de conceitos. Né? Então, até a próxima aí, até esse acompanhamento e essa apresentação do plano de negócio.